A inteligência artificial, ela está por toda parte, mudando o nosso mundo, e com isso vem aquela grande pergunta que todo mundo está se fazendo. O que isso significa para o futuro do trabalho? Só que no meio de tanta conversa, tanto barulho, o que é fato e o que é ficção? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora, mergulhando nos dados para entender o impacto real da IA no mercado. Olha, para a gente entender o que está acontecendo agora, vale a pena dar uma olhadinha no passado. A humanidade já passou por umas transformações tecnológicas gigantescas antes, né? A primeira revolução trouxe as máquinas a vapor, depois veio a segunda, com a eletricidade e a produção em massa, a terceira, com os computadores, trouxe a automação, e hoje? Bom, hoje a gente está bem no meio da quarta, que é movida a dados, a interconexão e com a inteligência artificial bem no centro de tudo. E aí que mora a tensão, o ponto central. Toda a revolução dessas trouxe uma certa ansiedade sobre o futuro dos empregos. E dessa vez, claro, não é diferente. A grande pergunta que fica no ar é: será que agora a mudança vai ser tão fundamental a ponto de deslocar as pessoas de um jeito que a gente nunca viu antes? Então, vamos analisar essa nova revolução industrial de perto. Porque esse boom da IA, ele não é um evento isolado, sabe? Ele é o grande motor que está empurrando essa transformação toda. E, assim como nas outras revoluções, as regras da economia estão sendo reescritas. A grande promessa da IA sempre foi um salto de produtividade. Mas muita gente ainda se pergunta se isso já está acontecendo de verdade ou se, por enquanto, é só papo, só teoria. Será que a IA já está entregando resultado concreto? Bem, os dados têm a resposta. E a resposta é sim. Muito pelo contrário. Um relatório bem completo da PwC mostrou que os setores que estão mais expostos à IA, eles estão vendo um crescimento na produtividade 3 vezes maior do que os outros. Isso não é um ajustezinho, não, é uma mudança enorme. E o que mais chama atenção é a velocidade com que isso está acontecendo. Olha só, desde 2022, o crescimento da produtividade praticamente quadruplicou nos setores que já estão preparados para a IA. Ao mesmo tempo, nos outros setores, esse crescimento até caiu um pouquinho. A diferença é muito clara e está acontecendo agora. Os investimentos em IA estão finalmente começando a gerar resultados bem visíveis. Certo, a gente já viu que a produtividade está aumentando, mas e o custo disso? Vamos agora para o centro do debate, porque todo mundo quer saber, e abordar de frente os maiores medos sobre empregos e salários, usando os dados para separar o que é fato do que é ficção. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A narrativa que a gente mais ouve por aí é de uma substituição em massa, de que os robôs vão pegar todos os empregos. Mas o que os números dizem de verdade? Vamos colocar o medo e a realidade dos dados lado a lado. Enquanto a percepção geral é de perda de empregos, os dados mostram que o número de vagas, na verdade, está crescendo. E isso acontece mesmo nas áreas mais expostas à IA. Tudo bem, o crescimento é mais lento, é verdade. Mas a história aqui não é de eliminação, e sim de transformação. E essa ideia de transformação fica muito clara com a história do Francisco, um agente de suporte ao cliente. A IA passou a cuidar das perguntas mais simples e repetitivas, o que liberou o tempo dele para lidar com os problemas mais cabeludos, aqueles que exigem empatia, criatividade. O trabalho dele não sumiu, ele evoluiu para um papel de muito mais valor. Certo, essa é a próxima peça do quebra-cabeça. Se os empregos estão mudando, a qualidade deles, a remuneração, está acompanhando essa mudança? Ou será que a gente está vendo uma precarização do trabalho? E aqui vem outra surpresa dos dados. Longe de achatar os salários, o estudo da PwC mostra que a remuneração nos setores com mais IA está crescendo 2 vezes mais rápido. Parece que onde a inteligência artificial está sendo adotada, o valor que ela gera está sim sendo compartilhado. Então, o ponto crucial é este. A adaptação compensa, e muito. Profissionais que desenvolvem habilidades específicas de IA, como por exemplo, engenharia de prompts, estão recebendo um aumento salarial de até 56%. Isso mostra que se requalificar não é só uma forma de se defender, mas é uma baita oportunidade. Para a gente entender melhor essa dinâmica toda, é útil pensar em 2 tipos de trabalho. Existem as funções aprimoráveis, onde a IA funciona como uma ferramenta, um assistente para o especialista humano, e existem as funções automatizáveis, onde a IA consegue sim executar várias tarefas sozinha. A gente pode visualizar isso de 2 formas. De um lado, a IA atua como um copiloto, sabe? Potencializando a criatividade e o julgamento humano. Do outro lado, ela está lá executando processos de forma autônoma. A grande questão é que os 2 tipos de trabalho estão evoluindo e não sendo simplesmente eliminados.
Tudo isso nos leva a uma conclusão que é meio inevitável. A mudança já chegou e ela está acelerando, e muito, a necessidade de novas habilidades, de novas competências no mercado de trabalho. E a velocidade dessa mudança é impressionante. As competências que são exigidas hoje em empregos expostos à IA estão mudando 66% mais rápido do que em outras funções. Aquela ideia de que uma habilidade técnica dura a vida toda acabou. O prazo de validade está cada vez mais curto. Vamos pegar um exemplo bem concreto, o assistente jurídico. Antes, o trabalho era muito focado em tarefas manuais, repetitivas, de revisar pilhas de documentos. Agora, com a IA cuidando dessa parte, o valor do profissional mudou. Passou a ser sobre operar as novas ferramentas, pensar de forma estratégica, colaborar, é uma verdadeira subida na cadeia de valor. E uma consequência fascinante disso tudo é que os empregadores estão cada vez mais valorizando as habilidades práticas, o que a pessoa sabe fazer hoje, em vez de olhar só para o diploma formal. Isso pode ter um efeito bem democratizante, sabe? Abrindo portas para talentos que talvez não tenham seguido um caminho educacional tradicional. Então, em vez de ficar só reagindo a essas mudanças todas, como é que a gente pode ser mais proativo? Como usar essa tecnologia não só para otimizar o que já existe, mas para criar algo totalmente novo? O relatório da PwC usa uma analogia que eu achei fantástica sobre o risco de pensar pequeno. É como se, ao descobrir a eletricidade, a gente a usasse só para criar velas elétricas, em vez de inventar o computador, a internet e, bom, tudo que veio depois. O verdadeiro potencial da IA não é só substituir tarefinhas humanas, mas criar capacidades que a gente nem imaginava. E a gente já está começando a ver como é esse pensar grande na prática. Segundo a Gartner, tendências como sistemas com múltiplos agentes de IA trabalhando juntos, ou a IA física que leva essa inteligência para o mundo real, com robôs e drones, tudo isso está definindo a próxima fronteira da inovação. Essa imagem, para mim, captura bem o sentimento do momento. A gente está numa jornada de subida, rumo ao futuro que ainda estamos construindo. Não é um caminho sem desafios, claro, mas a direção aponta para um horizonte de novas possibilidades. Isso nos leva à conclusão de tudo isso. Aquela narrativa de uma substituição total, de um futuro automatizado, parece ser um mito. O que os dados sugerem é um futuro aprimorado, onde a tecnologia amplia as nossas capacidades humanas. A verdadeira questão, então, não é o que a IA vai fazer com a gente, mas sim o que nós vamos escolher construir com ela. O futuro está em aberto.